Hoje é dia 15 de julho do ano 2018. É um domingo. São perto de 14 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa tarde. Temos uma formação médica por uma escola de medicina reconhecida no mundo todo como padrão A do ensino médico na América do Sul. A gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Mas dissemos esta introdução para frente justificá-la. Nossas jornadas são aqui pela busca incessante de saúde. E essa busca tem começo, tem meio, mas nunca tem fim. Então, nossas jornadas são movidas por perguntas ou questões de nossos ouvintes, alunos, pacientes, sofredores de transtornos musculoesqueléticos e pelos buscadores de conhecimento, ou mesmo buscadores de conhecimentos ou caminhos, para se atingir a plenitude de nossa saúde, que é nosso estado natural de ser saudável. Que merecemos ser, né? E isto é um direito divino, pela lei de Deus. E não menos, por acaso, é uma lei também humana, de nossos códigos de direito e de justiça e de ética. Então, na verdade, gente, vejam bem, a saúde, ela tem que ser cultivada, né? Porque nós somos seres humanos que fomos feitos pela perfeição, né? Se você tem uma herança genética, se você tem uma herança hereditária boa, né? Isso já é uma bênção, né? Já é uma bênção. Então, uma vez que você tem um patrimônio genético e uma herança genética boa, né? O resto é tua obrigação. Porque aí vem as tais escolhas, né? As tais escolhas, ou livre-arbítrio, né? Ou vontade própria, né? Em que você vai ter a sabedoria, esse é o termo, de saber escolher os melhores caminhos para a sua vida, né? Então, nós escrevemos nosso destino, né? Nós escrevemos. Então, o que você está vivendo hoje tem muito a ver com o que você semeou, né, no passado para chegar até o dia de hoje. Entendeu? Então, vejam bem, nós atendemos em nossa clínica pacientes poliqueixosos, crônicos, sofredores crônicos, e nos transtornos musculoesqueléticos, a dor é o assento principal da queixa deles, entenderam? Ela está quase sempre presente, né? E, em geral, associada à incapacidade. E os casos mais graves ainda têm um fator complicador dessa dualidade, né, entre dor e incapacidade. É a depressão, né? Para o indivíduo que foi muito ativo, né, na vida, é muito determinado nas suas tarefas, nos seus deveres, nos seus mistérios do dia a dia, imagine vocês, de repente, ele ficar dependente, né? Dependente de artefatos, tais como bengalas, muleta, ou andador, ou cadeira de rodas, né? São fatores que causam um certo grau de depressão na medida em que tais limitações, né, são de grau maior ou menor, entenderam? E também no modo
que cada um emocionalmente saiba lidar com essas dores ou deficiências físicas, né, que foram acontecendo, entendeu? Uma vez que você tem um bom patrimônio genético, isso eu pergunto para os meus pacientes, né? Por quê? Por que que agora você tem tantas dores e por que agora você tem algumas limitações físicas importantes, né? Então, esses transtornos musculoesqueléticos crônicos de longa duração, né, eles não são dependentes, muitas vezes, de um único fator. Na verdade, eles são uma somatória de fatores, né? Uma somatória de fatores que acabam a cada dia, né, piorando o quadro clínico do doente, né? Então, como também já repeti aqui algumas vezes, não tem como você atender um doente com queixas de longa duração em 10 minutos, né, numa clínica médica, né? Se precisa esmiuçar essa história clínica, você tem que fazer depois um interrogatório complementar dessa história. Depois você tem que fazer um eficiente, minucioso exame físico, entenderam? Depois você tem que examinar os exames subsidiários em geral de imagem, que quando o doente é crônico, em geral, ele já traz, né, com ele uma bateria de exames de diagnóstico por imagem, né? Raio-X, ultrassom, tomografia computadorizada, ressonância magnética e o mais recente exame de imagem, que é o EOS, que é um exame panorâmico do esqueleto da coluna. Enfim, então, toda essa história, todo esse exame físico, tem sentido no momento que tais pacientes são muito decepcionados com ciência médica, entendeu? Às vezes as pessoas dizem, como é que você entende tanto de medicina alternativa, de tratamentos não consagrados ainda pela ciência médica e tudo mais? Bom, atendendo pacientes crônicos, né, eles lançam mão de vários tipos de tratamento, de várias ferramentas de tratamento, entende? Porque é um doente crônico, sofredor, no momento que a ciência médica não tem a competência para aliviar o seu sofrimento, ele busca alternativas, complementos, né? E muitas ferramentas complementares ou alternativas, às vezes, a ciência médica é obrigada a assimilá-las, porque elas provam que tem algum valor, né? O melhor exemplo disso é a própria acupuntura, né? A própria acupuntura. Eu me lembro, na minha vida de acadêmico, nessa Escola Paulista de Medicina, em que era proibido até falar de acupuntura. Às vezes vinham os bolsistas que tinham ido estudar medicina no Oriente, na Ásia, e vinham com essa história de que lá se praticava muita acupuntura para aliviar dores, cólicas, crises, enfim. E os mestres da gloriosa Escola Paulista de Medicina, não venha falar sobre isso, não quero saber, aqui não tem lugar para isso, enfim. Entende? E hoje, né, a Escola Paulista de Medicina forma médicos acupunturistas, entenderam? Então, muitas alternativas podem ser aceitas, assim como foi propriamente a homeopatia, né, que era considerada uma paramedicina, muitos diziam até que era um placebo, né? Era um placebo a homeopatia. Os florais de Bach, entende? Enfim, lidando com esses pacientes crônicos, você acaba, né, doutor nesses tratamentos alternativos, porque todos eles têm histórias e mais histórias nessa busca frenética, né, interminável de buscar alívio para os seus males, para as suas dores, para a sua
incapacidade que, em geral, evolui num crescimento, não é? Enfim, bengalas, muletas, andador, cadeira de rodas, entende? E o que fazer, então? Né? O que fazer, então? Na verdade, tais pacientes, a primeira coisa que pode ser dita é que um só tratamento para eles, em geral, não vai funcionar. E que analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares também não vão adiantar, porque eles já vêm com uma lista imensa, às vezes até tudo escrito, de todos os remédios que eles têm tomado, né? Já passaram por vários ortopedistas, neurologistas, reumatologistas, já fizeram muitas sessões de fisioterapia, natação, hidroginástica, enfim, pilates, yoga, enfim, de uma forma ou de outra, né? De uma forma ou de outra, é um tratamento policromático, né? De muitas cores, de muitos matizes, de muitas alternativas, entende? É com isso que eu lido todo dia da minha vida, entenderam? Então, eles despejam na minha mesa todo um lamento de insucessos de vários tratamentos, né? Alguns até referem que não tem mais nem religião, né? Que se tornaram ateus porque parece que Deus não ouve as minhas preces, né? Não ouve meus lamentos, minhas lamentações, não é? Entende? Então, veja vocês como que eu tenho que lidar com tais pacientes, né? É uma situação desafiadora, né? É uma situação desafiadora, entende? Então, a primeira coisa que eu peço para um doente desse é o seguinte: você realmente está determinado a melhorar desse problema, a ter uma qualidade de vida melhor? É essa a sua determinação? Entendeu? Eu faço a pergunta porque, por incrível que pareça, não é todos que respondem isso afirmativamente, não. Entende? Ah, não, eu sei que meu mal é incurável, sabe? Já fiz tanta coisa, estou desanimado, entendeu? Então, se o paciente, ele não tem a firme determinação de ser o meu parceiro nessa jornada de tratamento, fica mais difícil, entendeu? Outra coisa importante é o concurso do suporte familiar, né? Então, todo tratamento é uma triangulação entre um doente firmemente disposto a ficar bom, né? Determinado à cura. Uma família que dá um suporte logístico, né? Um suporte emocional e muitas vezes até suporte financeiro, né? E terceiro, um médico que aceita o desafio, entenderam? Porque se o médico não aceita o desafio, só a família e o doente não vão fazer muito sucesso nessa jornada de tratamento ou cura, né? Se o médico quer o bem do paciente e a família também, mas ele está com uma depressão muito grande e prefere continuar doente porque assim chama mais atenção, ou ele recebe mais atenção familiar, carinho e até ajuda financeira, fica difícil, né, para o médico querer melhorar um doente com uma depressão, né? Eu falo depressão, mas a depressão também tem graus, né? Tem um grau leve de depressão, tem um grau intermediário de depressão e tem um grau avançado de depressão que às vezes precisa até de internação numa instituição psiquiátrica, né? Entende? E a ciência médica é uma ciência de possibilidades, mas não de certeza. E a psiquiatria é uma ciência de poucas possibilidades e quase nenhuma certeza, entende? Então veja como é difícil lidar com um doente que tem uma tríade de dor crônica, de incapacidade progressiva
e de algum grau de depressão. Entenderam? Entenderam? Mas, vejam vocês, hoje mesmo, nós estudamos sobre um caso que eu atendi esta semana que passou, de uma senhorinha de 83 anos, que teve 9 filhos. E ela disse para mim: doutor, eu lavava roupa e passava de 46 casas. E fazia faxina em 16 casas na minha vida. Falei, mas isso, eu falei, isso está tudo escrito aqui na tua coluna, né? Desvios, esmagamento de disco, compressão, escoliose, artrose, hérnias de disco, né? Dor terrível nas costas, e já veio com uma bengala de apoio, entendeu? Mas, doutor, é incurável? Porque eu vou nos médicos, eles dizem para mim que não tem cura. Falo, ó, veja você, essa crença do incurável é um fator negativo. É um fator negativo na tua cabeça, né? A crença do incurável, eu diria que é uma sentença de morte, ou seja, se você confia demais num médico e ele diz que o teu mal é incurável, isso tem um forte assento dentro de você, na tua cabeça, no teu raciocínio, no teu equilíbrio, entendeu? Então, nada é incurável até ser curado, entendeu? Tuberculose era incurável, entende? Hoje é curável, né? Muitas doenças passaram por uma fase que recebeu um rótulo de incurável, né? Nós tivemos epidemias de varíola. Hoje não tem varíola, entenderam? As próprias vacinas, né, aboliram muitas epidemias de peste, de varíola, enfim, e tragédias que aconteceram na Idade Média e dizimaram populações imensas, entenderam? Então, duas coisas têm que ser tiradas da cabeça desses doentes crônicos. Primeiro, que nós temos que pagar um tributo pela nossa idade avançada, que é dor e incapacidade. Não, isso não está escrito no nosso destino, entende? A não ser que nós escrevemos isso no nosso destino, entenderam? Como eu disse, se você nasceu com bom patrimônio hereditário, genético, isso já é uma bênção. Você já ganhou um tesouro inestimável. Agora, para você, tem que conservar esse tesouro. Tratar isso, né, igual se fosse um canteiro de flores, que tem que ser tratado todo dia. Tem que ser tratado, adubado, regado, removendo as ervas daninhas e outras coisas mais. Você mantém esse canteiro de flores sempre vivo, né? Sempre bonito, precioso, entendeu? Assim é a saúde da gente. Nós escrevemos o destino de nossa saúde ou escrevemos o destino de nossas doenças. Muitas vezes isso escapa à nossa vontade, né? Mas, na maioria das vezes, nós somos muito culpados de muitas de nossas doenças, principalmente as crônicas, entendeu? A doença crônica é aquela doença que maltrata o paciente sem levá-lo a óbito, né? Ela não mata, ela só maltrata, né? Eu falo doença crônica, que é o que eu mais lido, né, nos transtornos músculo-esqueléticos. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor no ombro, dor nos braços, dor nas costas, dor na região lombar, lombalgia, ciática, dor nos quadris, cansaço, peso nas pernas, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou dor nos pés, né? Em qualquer lugar, em qualquer geografia do corpo, pode acontecer essa dor. E quando é na coluna cervical do pescoço, então, a tragédia é um pouco pior, né? Tonturas, enjoo, labirintite, entende? Distúrbios visuais, glaucoma. E eu posso hoje dizer e afirmar, tratando de doentes com cervicalgia, cervicoartrose, problema no pescoço, que o próprio mal de Alzheimer
tem um componente importante de falta de oxigenação cerebral por conta de artrose que estenosa, que estreita as vértebras, as artérias vertebrais, que alimentam, que levam oxigênio e glicose para as células nervosas do cérebro, entende? Então, isso tem muito a ver com falta de memória, esquecimento, falta de atenção, enfim. Tem um provérbio hindu que diz assim: se a sua coluna vai bem, você vai bem. Se a sua coluna vai mal, você vai mal. Entende? Você vai mal. Nos pronto-socorros de cardiologia, os plantonistas sabem muito bem que de cada 10 pacientes que chegam com dor no peito, dor no ombro, irradiação para o braço e dormência, não é problema cardíaco, é problema da coluna cervical. Entende? Entende? Então, mas o doente também já entra em pânico, né? Porque ele já pensa que é um mal cardíaco e tudo bem. É claro que essa queixa tem prioridade para o cardiologista primeiro, né? Mas uma vez que o cardiologista examina, faz os testes, eletrocardiograma, teste de esforço, ergometria, sei lá, entende? E diz assim, não, no coração você não tem nada, tem nada. Então, é da coluna, por exemplo, entenderam? Então, esse tipo de paciente que eu recebo e que fazem o meu dia a dia. Mas eu estava falando da gloriosa Escola Paulista de Medicina, porque eu vou dar uma palestra aqui na Rádio Mundial, ao vivo, no dia 27 de julho deste mês, aqui no térreo da Avenida Paulista 2200. É uma palestra sobre doenças e doentes e todas as ferramentas possíveis e imagináveis de tratamento e, se possível, até de curas, né? Eu vou responder também muitas questões e muitas perguntas dos presentes aqui. Então, você é meu convidado, meu caro ouvinte, entende? Para vir aqui pessoalmente no auditório da Rádio Mundial, dia 27 de julho deste mês. É uma sexta-feira, às 20 horas, para assistir a minha palestra sobre doenças e doentes. A entrada é franca, gratuita, não paga nada, entendeu? Então, para quem quer se ilustrar mais, quer abrir alguma esperança, alguma luz de alguma forma, venho aqui. Seguramente, muitas dúvidas vão ser esclarecidas através das próprias dúvidas de outros doentes ou de outros familiares interessados em todo tipo de tratamento médico. Se o problema é doença, o médico é presença obrigatória. Não só por causa da nossa cultura, não. Porque o médico é preparado para lidar com a doença e com os doentes. Entende? Ele é preparado uma vida inteira para isso. E mesmo assim, entende? A ciência médica continua uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Agora, imagina, né, um tratamento por um leigo, por alguém que se intitula curador. Não, ninguém é curador de ninguém, nem os médicos. Por isso que nós médicos não usamos a palavra cura, né? É uma palavra de grande responsabilidade, entendeu? Mas o nosso horário hoje está terminando. Então, quero mais uma vez convidá-los para vir a minha palestra ao vivo aqui na Rádio Mundial, no dia 27 de julho, às 20 horas, no térreo da Avenida Paulista 2200. Obrigado por toda essa atenção. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, o telefone da minha clínica em São Paulo é na Avenida Pacaembu, 1024. Telefone 11, o código 3661-4243. Minhas palestras estão no YouTube. Procurem lá por Rui com Y Mercúrio. Elas estão lá, as palestras anteriores e mais esta de hoje. Tenham todos muita saúde. Sejam todos muito felizes. Até a próxima.